fala bonita danada, olha, não sei o que danada é isso, olha. Não é colocar sair um Plano paredãozinho de fundo, é? Essa é a cor do meu utópico. menino. Pronto, eu vou agora compartilhar aqui, tá bom? Olha, Tá gravando já aí para tu? tá. Pronto, Cadê vamos isso? embora. Aí, onde é que tá gravando? Lá em cima. Aparece em cima. Hum. Pronto, vamos lá. Vou compartilhar aqui a tela. Hoje nós vamos estudar duas disciplinas, Enio. É a disciplina de processo civil e empresarial, tá? E aí, eu vou estudar com vocês hoje sentença e coisa julgada, falência e recuperação judicial. Estamos aí já na semana 7, na metade do caminho. E eu vou compartilhar a tela agora para começarmos com o processo civil. Está conseguindo ver os slides, Sim, Enio? sim. Então, vamos lá, vamos começar a conversar aqui sobre sentença e coisa julgada. Então, primeiramente, né, vamos entender o conceito de sentença. E a sentença nada mais é do que o instrumento pelo qual se põe fim a um processo, né? Então, o processo, ele tem, nós já vimos, né, nas aulas passadas de processo civil, que o processo, ele tem uma série desencadear de atos, né, que vão levar aí à solução da lide. E o ápice, né? O último ato a ser praticado dentro do processo, numa instância de primeiro grau, é justamente a sentença, que é quando o juiz ele vai se pronunciar, né? E vai determinar qual será a solução daquela lide. E aí, dentro do processo civil, nós vamos ter duas espécies de sentença. Nós temos a chamada sentença com resolução de mérito e a sentença sem resolução de mérito. E aí, o que seria essa sentença sem resolução de mérito? Está lá prevista no artigo 485 do CPC. É aquela decisão onde o juiz ele não se pronuncia sobre o que um autor pediu. Ele vai declarar o processo extinto, o processo vai ser considerado extinto, mas sem analisar o pedido do autor, sem analisar o mérito, sem analisar o que está sendo colocado naquele processo. Por quê? Porque existe alguma situação desse processo, dessa petição, ou dentro de algum ato processual, que não possibilita o juiz analisar o mérito, não permite ao juiz analisar o mérito. Acho que alguém pediu para entrar, acho que é Thaís. Não, é Eric, ó. Oi, Eric, bom dia. Bom dia, professora. Você tá bem, meu filho? Tô sim, com sono, mas bem. Vamos embora. Nós estamos estudando hoje processo civil e empresarial, tá? Estou aqui repassando agora o conceito de sentença e estamos vendo os tipos de sentença. Então, vamos lá. Na sentença sem resolução de mérito, né, como eu estava dizendo, o juiz ele não vai analisar a causa do pedido, o conteúdo do pedido, né? E aí ele vai extinguir o processo, sem analisar o pedido do autor. E nós temos exemplos, né, de situações em que isso pode acontecer, que é justamente quando a petição inicial ela é mal reformulada, e aí ela consta nela um defeito, né, um vício que é insanável, né? Existem situações em que o juiz verifica um vício numa petição inicial, e aí manda a parte emendar, a parte não emenda. Se a parte não emenda, ou seja, se a parte não conserta aquele erro, o juiz vai julgar sem resolução de mérito, tá? Se houver desistência, se houver ausência de interesse, né? Se houver ilegitimidade. Então, são situações em que o juiz vai extinguir o processo, mas ele não vai se posicionar sobre o mérito. Por quê? Porque tem uma questão muito maior de procedimento que não foi obedecida para poder o processo caminhar, tá certo? Lembrando que das sentenças que são julgadas sem resolução de mérito, cabe uma nova ação com o mesmo pedido. Então, nada impede que você possa entrar de novo contra a petição, agora da forma correta, pedindo a mesma coisa. Já na sentença com resolução de mérito, que está lá previsto no artigo 487 do CPC, o juiz ele se posiciona sobre o pedido do autor, ele vai resolver a lide, ele vai trazer ali uma solução para aquele conflito. E aí, nesse caso, o julgamento do juiz poderá ser procedente,
total ou parcialmente, ou poderá ser improcedente total ou parcialmente, tá? E aí, lembrando que essa sentença, ela vai formar título executivo, judicial, ou seja, se houver descumprimento, eu posso executar judicialmente, e faz coisa julgada material, né? Eu acredito que vocês lembram desse conceito, mas o que é fazer coisa julgada? Fazer coisa julgada é justamente quando aquele processo ele transitou em julgado, ou seja, quando ele não cabe mais recurso, não cabe mais nenhum tipo de instrumento de rediscussão daquela matéria. Então, quando se passa o prazo para recurso e ninguém recorre, por exemplo, ou então houve o recurso, mas o recurso já foi decidido e já passou o prazo, né? Então, transitou em julgado. E aí, a partir do momento que transita em julgado, aquela matéria não pode mais ser rediscutida. E isso quando a sentença é de mérito, porque quando a sentença é sem mérito, então essa matéria pode ser rediscutida, é o que a doutrina chama de coisa julgada formal, né? Então, a sentença sem resolução de mérito, ela forma coisa julgada formal, ela não forma coisa julgada material, ou seja, é possível rediscutir aquela matéria. Já quando a sentença é com resolução de mérito, ela forma coisa julgada material, o que impossibilita aí a rediscussão da matéria. Gente, eu também queria lembrar a vocês que essa é uma regra, mas existe a exceção. Existem algumas matérias em que a coisa julgada, mesmo sendo material, mesmo o juiz se posicionando sobre o mérito, mas aquela matéria ela pode ser rediscutida, tá? São os exemplos das relações continuativas, relações de família. Então, por exemplo, se o juiz determinou, fixou aí alimentos, guarda e visitas de uma determinada criança, essa matéria ela pode ser rediscutida depois. Por quê? Porque as relações familiares, elas são relações dinâmicas. Então, e o que é decidido na sentença é fixado com base na situação atual daquela família. Mas aquela situação pode mudar. E aquela situação mudando, o juiz vai dar uma decisão diferente. Tá? E aí você pode entrar com a petição de novo, pedindo a mesma coisa, né? Por quê? Porque as relações familiares, elas não formam coisa julgada material, embora a sentença seja de mérito, tá? Então, isso é uma exceção. E aí, como eu estava dizendo para vocês, a coisa julgada, ela tem o poder de tornar a decisão imutável, e aí nós temos a coisa julgada formal, que aí é, no caso, dentro do mesmo processo, ou seja, você pode rediscutir essa matéria, e coisa julgada material impede a inovação com o mesmo pedido. E aí, como eu disse para vocês, em alguns casos excepcionais, a sentença pode ser desfeita por uma ação rescisória, né? E aí, é o que... Ontem mesmo eu atendi um caso assim, lá no escritório, de uma cliente que é uma reintegração de posse, a advogada dela perdeu todos os prazos, e já transitou em julgado, já está arquivado o processo dela. E isso aconteceu em dezembro, e aí ela disse, e agora, doutora, não tem nenhuma solução para mim. Eu disse, vamos verificar se há fatos novos, porque se há fatos novos, a gente tem como tentar uma rescisória, né? E a ação rescisória, ela pode ser perpetrada no prazo de até 2 anos, e tem como finalidade justamente discutir aquela matéria que já foi julgada e já transitou em julgado, tá? Com relação à questão do cumprimento dessa sentença, né? Então, quando a decisão judicial ela é definitiva, né? Ela reconhece uma obrigação, o que é que vai acontecer? Vai gerar aí para outra parte o dever de cumprir. Mas se a parte não cumprir aquela sentença, nós entraremos numa nova fase, que é a fase de cumprimento de sentença. E aí vai ser enviada uma intimação para o réu, e se ele não pagar, ele vai estar sujeito a multa, né, de 10%, e honorários também de 10%. O exequente, que é quem está entrando com a execução, pode pedir penhora, pode pedir avaliação de bens, e o réu pode apresentar impugnação sem a necessidade de garantia, tá? Então, existe essa questão do cumprimento de sentença, que acontece nessas relações onde há condenação, principalmente nas relações obrigacionais, de obrigação de dar, fazer ou não fazer, e a outra parte não cumpre a sua parte. Então, você pode exigir o cumprimento daquela sentença, nos mesmos autos do processo, não precisa entrar com o processo novo, tá? Outra coisa também que eu quero dizer para vocês, né? Caso da decisão, né,
Da sentença cabe recurso, né? Você sabe. Então, da sentença cabe recurso. E a depender da espécie de sentença, nós vamos ter o recurso cabível. Só que aí existem algumas decisões, né? Quando envolve algumas partes em específico, que, embora tenha a sentença, mas o juiz ele é obrigado a enviar essa sentença ao tribunal, mesmo que não tenha recurso. É a chamada remessa necessária. Então, quando a Fazenda Pública, e aí quando a gente fala Fazenda Pública, eu estou falando dos entes federativos, né? Quando a Fazenda Pública estiver figurando em um dos polos e ela perder, necessariamente o juiz do tribunal deve remeter esses autos diretamente para o tribunal, independentemente de recurso, tá certo? E aí, eu finalizo aqui sentença e coisa julgada, porque o nosso próximo conteúdo aqui já é processo de execução. Mas acho que eu vou passar a execução, já que eu estou aqui na vibe de cumprimento de sentença, eu vou passar a execução, qualquer coisa na próxima aula a gente revisa, tá? Então, como eu estava dizendo para vocês, a fase de cumprimento de sentença, ela tem como objetivo justamente fazer com que a outra parte cumpra o que foi determinado naquela decisão. E existe também, além do cumprimento de sentença, e aí eu estou falando na esfera judicial, mas existe também os processos de execução. E o processo de execução, ele tem como finalidade executar, ou seja, forçar o cumprimento da obrigação, quando você não entrou judicialmente, mas você tem os chamados títulos extrajudiciais, como cheques, contratos, notas promissórias. E aí, independe de processo anterior, e o réu ele pode apresentar embargos à execução no prazo de 15 dias. Então, diferenças básicas. Cumprimento de sentença acontece no mesmo processo, tá? Não exige citação nova e o réu vai se defender através da impugnação, certo? E no prazo de 15 dias. Já a execução de título extrajudicial é um processo novo, o nome da defesa do réu é embargos à execução e exige a citação do devedor, tá? Em situações de fraude à execução, que é quando o devedor transfere para terceiros após ser citado, né? Ele é citado no processo e ele transfere os bens para terceiro, é um ato inválido, tá? Ou seja, o credor, no caso, ele vai poder exigir que aquele bem, que aquele negócio jurídico seja declarado anulado, para que aquele bem volte para a propriedade do devedor e que o devedor cumpra com a obrigação dele. Então, para o credor, esse ato ele é inválido. O juiz ele pode anular aquele negócio jurídico, tá? Com relação aos bens impenhoráveis, que estão lá previstos no artigo 833 do CPC, né? Salário é impenhorável, poupança até 40 salários mínimos também impenhorável, bens pessoais, instrumentos de trabalho, alimentos, etc., são bens impenhoráveis. Então, no processo de execução, tem que ser observado o que é que pode ser penhorado e o que não pode ser penhorado, tá? Uma questão muito peculiar, que também cai muito nas provas da FGV, é em relação à questão da execução de alimentos. Então, o réu, na execução de alimentos, né, diferentemente do cumprimento de sentença geral, na execução de alimentos, o réu é intimado a pagar em 3 dias, tá? E se ele não pagar e não justificar, isso pode gerar para ele a chamada prisão civil, que pode durar por até 3 meses, tá? Podendo haver o desconto de folha de pagamento, e quando ele paga, ele sai, porque a finalidade da prisão civil é justamente pedagógica, não é punitiva. Então, pagou, saiu, tá certo? Lembrando que antigamente nós tínhamos que esperar 3 meses para poder entrar com o pedido de prisão por falta de pensão alimentícia. Hoje não. Atrasou um mês, né? Já está em atraso, você já pode pedir a prisão. Vamos para uma questãozinha para a gente poder fechar o processo civil. Ezequiel ajuizou a ação de procedimento comum em face de Carolina, pugnando por sua condenação ao pagamento de indenização a título de danos materiais. Gente, antes de eu continuar, a gravação tá ok aí? Eu fiquei com medo, porque já umas 3 vezes já que eu tô gravando e depois para. Para você, está ok? Aqui parece que tá gravando. Tá gravando, né? Porque ontem mesmo, Eric, eu tive que gravar 2 vezes. Vixe. Aí ninguém merece, né? É. Aí vamos lá.
Regularmente citada, assistida por advogado particular, Carolina requereu e obteve o benefício da gratuidade da justiça. Ao fim da fase instrutória, o juiz julgou parcialmente procedente o pedido, condenando Carolina ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 10.000, bem como o pagamento de 2 multas, uma por ato atentatório à dignidade da justiça e outra por litigância de má-fé. Sobre o caso acima, é correto afirmar que a concessão da justiça gratuita não afasta o dever do beneficiário de pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas. Letra B. A obrigação decorrente da sucumbência de Carolina ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade pelos 3 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que o certificou. Letra C. Gratuidade da justiça concedida em favor de Carolina não compreende os honorários do advogado? Ou letra D. Não caberia concessão de gratuidade da justiça em favor de Carolina, pois a assistência do requerente por advogado particular impede a concessão da justiça gratuita. Ou letra E. Gratuidade não pode consistir na redução do percentual das despesas processuais que o beneficiário tiver que adiantar no curso do procedimento. Resposta correta, com certeza, a alternativa A, lá na forma do artigo 98, parágrafo 4º do CPC, tá? E ainda que seja beneficiário da justiça gratuita, terá que pagar multas processuais que forem impostas, tá? E aí, essa previsão ela está lá da seguinte forma: a concessão da gratuidade não afasta o dever do beneficiário de pagar, ao final, as multas processuais que lhes forem impostas, tá? Tem uma outra questãozinha aqui, que diz o seguinte: Augusto Madraga promoveu ação judicial com pedidos de perdas e danos em face do município Caraguatatuba. Após trânsito em julgado da sentença civil que condenou o réu ao pagamento de R$ 300 mil, o autor, por meio de seu patrono, peticiona nos autos requerendo o cumprimento de sentença, pleiteando a incidência de multa de 10% e os honorários de 10% para o município de Caraguatatuba, São Paulo. Não realiza voluntariamente o pagamento no prazo de 15 dias, a conta da intimação. Com base no CPC, na qualidade de procurador do município, de Caraguatatuba, assinale a opção que apresenta a resposta correta e adequada na defesa dos interesses municipais. Letra A. No caso de impugnação à execução, o prazo é de 15 dias úteis, a conta da intimação que poderá ser feita por carga remessa ou meio eletrônico. Letra B. Na situação hipotética narrada no enunciado, a multa pleiteada pelo autor na petição de cumprimento de sentença não se aplica à fazenda pública. Letra C. No caso do cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade da obrigação de pagar a quantia certa pela fazenda pública, a impugnação deverá ser proposta por meio de embargos à execução, que terá a natureza de ação própria, sendo sujeita à livre distribuição. Letra D. Caso não seja realizado o pagamento no prazo de 15 dias úteis, deverá ser oferecido bens livres e desembaraçados para a penhora. Caso haja inércia, caberá ao oficial de justiça, independentemente de mandado, realizar a penhora. Com certeza, letra B, lá na forma do artigo 534, parágrafo 2º do CPC, a multa não se aplica à fazenda pública, tá? Diz lá. A multa prevista no parágrafo 1º do artigo 123 não se aplica à fazenda pública. Por quê, professora? Porque o legislador quis, né? Tem coisas que acontecem exatamente porque o legislador quer. Então, é importante entender que, com relação à fazenda pública, existe essa prerrogativa, tá? E agora eu vou avançar com vocês aqui para estudarmos falência e recuperação de empresas dentro de direito empresarial, tá? Então, primeira coisa, quando nós falamos em falência, a gente precisa entender que a falência vai se aplicar a um devedor, né? Alguém que está com um passivo mais alto que o ativo. E quem é essa pessoa? São os empresários, né? Seja na modalidade empresário individual ou sociedade empresária. Então, é preciso, em regra, né, do registro na junta comercial para poder se declarar falência, tá? Não se aplica falência à empresa pública ou sociedade de economia mista, instituição financeira, previdência e seguro de saúde, tá? Com exceção da empresa simples de crédito, lá na forma da Lei Complementar 167, tá? De 24/4/2019, que diz que estão sujeitos a regime de recuperação judicial ou extrajudicial e ao regime falimentar regulados pela lei de falência, ainda que tenha natureza de instituição financeira. Então, com relação à instituição financeira, só temos essa exceção aqui da empresa simples de crédito, tá certo?
de quem é a legitimidade ativa para declarar falência, né? E aí nós vamos para as condições. Então, nesse caso, deve-se estar, né, exercendo atividade empresária no mínimo 2 anos, tá? 2 anos de registro. No caso da atividade rural, somente estarão sujeitos à recuperação judicial os créditos que decorram, né, exclusivamente de atividade judicial, tá certo? Ainda que não vencidos. E aí, não estarão sujeitos ao processo de recuperação judicial os recursos dos créditos rurais controlados e abrangidos pelo Conselho Monetário Nacional, exceto, né, se não tenham sido renegociados antes do pedido de recuperação judicial na forma do ato executivo. Tais créditos se sujeitarão aos efeitos do plano. Isso para pedido de recuperação judicial, que a recuperação judicial é uma das formas de salvar aquela empresa que está, né, com um passivo maior que o ativo. Os créditos relativos às dívidas constituídas, né, nos últimos 3 anos anteriores ao pedido de recuperação, que tenham sido contraídas para aquisição de propriedades rurais, tá? Não se sujeitarão essas situações à recuperação judicial. Os contratos, obrigações decorrentes de atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com os seus cooperados, lá na forma do artigo 79 da Lei 5.764, também não estão sujeitos à recuperação judicial, tá? Por pessoa jurídica, né? Comprovação por meio de escrituração contábil, ou por meio de obrigação legal de registros contábeis que venha substituir, né, a empresa. E aí, entregue tempestivamente por pessoa física, tá? E aí, nesse caso, tem que se entregar o livro de caixa digital do produtor rural ou por meio de obrigação legal dos registros contábeis. Também não estarão sujeitos à recuperação judicial, tá? Se falido, tá? Ter obtido sentença declarando extintas as obrigações, o administrador sócio-controlador não pode ter sido condenado por crime falimentar, essas são as condições que nós ainda estamos vendo, né? Não pode ter obtido benefício de recuperação judicial ou recuperação judicial especial nos últimos 5 anos, e lembrando que o cônjuge sobrevivente, herdeiros do devedor inventariante ou sócios remanescentes, tá? Também tem a legitimidade. E aí, vamos ver uma questãozinha aqui no meio do caminho sobre isso. A sociedade empresária para a Minas Veículo LTDA pretende requerer sua recuperação judicial, tá? Ao analisar a minuta da petição inicial, o gerente administrativo listou os impedimentos ao pedido de recuperação. Assinale a opção que apresenta um desses impedimentos. Letra A. O devedor deve, há pelo menos 5 anos, ter obtido concessão de recuperação judicial. Letra B. O devedor possui ativo que não corresponda a pelo menos 50% do passivo quirografário. O que é o passivo quirografário? É o passivo, são os credores dos quais essas dívidas não têm garantia, tá? São as dívidas normais, sem garantia. Letra D. A sociedade tem como administrador pessoa condenada por crime contra patrimônio ou contra a fé pública. Nesse caso, o nosso gabarito é justamente a letra A, que traz que o devedor deve ter, há pelo menos 5 anos, obtido a concessão de recuperação judicial, tá certo? E aí, são as condições, como nós já vimos, para a recuperação judicial: exercer regularmente suas atividades há pelo menos 2 anos, não ser falido, e se for, esteja declaradas extintas, né, por sentença transitada em julgado, ou seja, já tenha se passado o processo de falência, né, as responsabilidades delas decorrentes, não ter há pelo menos 5 anos obtido concessão de recuperação judicial, não ter há pelo menos 5 anos obtido concessão de recuperação judicial com base em plano especial, não ter sido condenado ou não ter como administrador ou sócio-controlador pessoa condenada por qualquer crime previsto nessa lei. Essas são as condições para requerer recuperação judicial. Resposta letra A, tá certo? Ô, professora, então pode usar como analogia, tipo, o não ser reincidente em recuperação judicial, digamos assim. Isso. Tá.
Vamos lá. Em relação à questão do credor, todos os credores existentes na data do pedido, né, eles estarão dentro aí do processo de recuperação judicial e também no processo de falência, tá? E aí, quem são esses credores, né? Nós temos os chamados credores quirografários, que, como eu falei para vocês, são aqueles credores sem garantias, que também não têm preferências, tá? Como os créditos trabalhistas que ultrapassam 150 salários mínimos na falência, né? Mas lembrando também que os créditos trabalhistas que sejam inferiores a esse valor, eles têm prioridade, né? Porque crédito trabalhista é verba alimentar, tá? E aqueles saldos não cobertos também pelo produto da alienação. Temos os credores com garantia real, tá? Que são aqueles onde, na transação com a pessoa jurídica, houve aí a imposição de alguma garantia, né? Temos também o credor tributário, que é o fisco, e temos os subordinados, né? Que são aqueles determinados por lei ou contrato, tá? Com juros, por exemplo, ou ainda os créditos dos sócios e dos administradores sem vínculos empregatícios, cuja contratação não tenha observado as condições estritamente computativas e a prática de mercado, tá? Quanto à competência, será justamente do juiz do local, né, onde o local do principal estabelecimento do devedor está situado, ou a filial da empresa que tenha sede fora do Brasil. Então, a princípio, a competência vai ser do juízo falimentar, tá? E aí, uma coisa muito importante para vocês, que vocês não podem confundir, né, essa questão da competência do juiz falimentar com a constituição jurídica desses estabelecimentos, tá? Em relação à questão de matriz e filial. E aí, nesse caso, o maior volume de recursos, em que haverá maior vulto de bens e direitos para a satisfação dos credores, ali será o lugar competente para poder julgar esses processos, tá certo? Porque o que é que se visualiza aí? O que se visualiza é justamente a questão do ponto de vista econômico, né? Então, o estabelecimento, né, ou que tiver mais aporte para poder conseguir saldar esses devedores, será o foro competente para poder julgar, para poder conseguir, ao máximo, satisfazer aqueles créditos, tá? Temos também aqui uma questão muito importante que já caiu nas provas da FGV, que é justamente o que chama-se de stay period, ou seja, é justamente uma suspensão, né, no curso da prescrição das obrigações do devedor, quando ele entra com o processo de recuperação ou falência. Então, existe aquela questão da suspensão da prescrição das obrigações sujeitas ao regime submetido aos créditos, né, das execuções ajuizadas contra o devedor. Então, vai se suspender o prazo prescricional, tá? Exceto as que precisam ainda da liquidação ou das execuções fiscais, ou seja, aquelas que ainda não têm valor. Mas as que já têm valor fixo e determinado, nessas circunstâncias, não vai contar o prazo prescricional, vai suspender, tá? Inclui também essa suspensão os credores particulares, tá? Do sócio solidário, relativos também a créditos e obrigações sujeitos à recuperação falência, e existe a questão da proibição de qualquer forma de retenção, penhora, sequestro, busca e apreensão, constrição judicial ou extrajudicial, oriunda de demandas judiciais, quando você entra com o pedido de recuperação, né? Cujos créditos e obrigações sujeitos à recuperação ou à falência. Então, quando você entra com recuperação ou pedido de falência, você está ali tentando proteger a sua empresa, né, também. Então, por isso que vai haver essa suspensão do prazo prescricional e vai também haver a proibição de retenção de qualquer bem até que seja decidido esses processos, tá? Há a possibilidade de prorrogação desse período, né, de 180 dias por um período de mais 180 dias, então o período normalmente ele é de 180, podendo ser prorrogável por mais 180, tá? O prazo ele começa a contar do deferimento do processamento, mas em caso de urgência, a tutela antecipada pode ser concedida também, tá? Se for requerida dos autos do processo, né? E também há previsão legal, tá? Para este intervalo na mediação prévia e também na recuperação extrajudicial, ó, tá vendo? Não só na recuperação judicial e no processo de falência, mas também antes disso, né, na fase extrajudicial, é possível se pedir em sede de tutela essa garantia, dessa suspensão da prescrição, tá? Vamos ver uma questãozinha sobre isso. A Fazenda Pública do Estado de Pernambuco ajuizou uma ação de execução fiscal em face da sociedade empresária, ou seja, nós estamos aí diante de um credor tributário, tá?
No curso da demanda, houve um processo de recuperação judicial da sociedade. Em relação à execução fiscal em curso, assinale a alternativa correta. Letra A. Fica suspensa com o processamento da recuperação até seu encerramento. Letra B. Não é suspensa com o processamento da recuperação judicial. Letra C. Fica suspensa com o processamento da recuperação judicial até no máximo 180 dias. Ou letra D. É extinto o processamento da recuperação. Acabamos de ver isso. Nossa resposta, com certeza, é a letra B, tá? A decretação de falência ou deferimento de recuperação judicial suspende a prescrição de todas as ações de execução em face daquele devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário, exceto execuções de natureza fiscal. Então, nós vimos que ali o credor era um credor tributário, tá? Ressalvada a concessão de parcelamento em termos do Código Tributário Nacional, em caso de urgência, a tutela antecipada poderia ser concedida para efeitos que se iniciem total ou parcialmente desde o protocolo. Então, letra B não é suspensa com o processamento da recuperação judicial, porque o credor é nada mais, nada menos do que o Estado, né? E aí, nós vamos avançar agora, ainda dentro desse conteúdo, trabalhar a questão da recuperação judicial, tá? Vou colocar aqui para vocês agora. Como é que se processa a recuperação. E aí, vamos lá. A recuperação judicial, ela vai ser um procedimento de habilitação dos créditos, tá? E tem como finalidade ali trazer ainda uma possibilidade da empresa se restabelecer, tá? Temos aí a necessidade de comprovação de regularidade fiscal, a participação de um sócio de um administrador judicial, que é um síndico, que vai funcionar no processo, tá? É preciso que haja a formação do comitê de credores, tá? Que vai abranger todos os tipos de credores, trabalhistas com garantia real, com privilégios especiais, quirografários e todos os demais, que vão representar a vontade desses credores, né? Então, nós vamos ter aí um comitê que vai representar a vontade dos credores, vai deliberar sobre a aprovação ou não do plano de recuperação. Temos também a participação do Ministério Público no processo de recuperação judicial, e temos aí o período de 2 anos após a homologação do plano, né, como obrigação de prestar contas por parte do devedor. Se houver rejeição ou descumprimento do plano, ou rejeição por parte dos credores, ou descumprimento do plano por parte da empresa, acarretará a falência do devedor, embora seja possível pedir de falência no curso do plano também. É um procedimento judicial, onde se vai nomear um administrador judicial, deve-se estimular sempre a mediação e a conciliação, claro, para evitar ao máximo que o processo reste frustrado e termine na falência, né? E aí é necessário manter o endereço eletrônico com informações atualizadas sobre os processos de falência e recuperação, com as principais peças do processo e os relatórios mensais das atividades da empresa, sobre o plano de recuperação, bem como para o recebimento de habilitações e divergências em âmbito administrativo, salvo decisão judicial em contrário, tá? É importante no processo de recuperação judicial fiscalizar a veracidade e conformidade das informações prestadas pelo devedor. Por quê? Porque isso vai implicar necessariamente no pagamento por parte desses credores, né? Então, é necessário que haja uma fiscalização sobre isso. Além disso, também é necessário que submeta-se à votação e deliberação, no caso do comitê de credores, né, que rejeitar o plano de recuperação proposto pelo devedor, a concessão de 30 dias para apresentar um plano de recuperação também pelos credores, tá? A Assembleia Geral de Credores, ela vai ser formada no processo de recuperação judicial, vai ser um órgão deliberativo formado pelos credores sujeitos ao processo concursal, né, e de formação obrigatória na recuperação judicial, salvo nos casos de micro e pequenas empresas, tá? Considerando que o problema da crise da empresa é um problema que envolve relação de crédito e débito, tá? De modo coletivo, é necessário o envolvimento de todos os interessados obrigatoriamente, por isso que é necessário ter essa Assembleia Geral de Credores, certo? E a tarefa de interpretar a vontade da comunhão de interesse de credores é exigida normalmente pelo juiz, em que, por exemplo, ele decide sobre a venda de ativos e pelo administrador judicial, quando, por exemplo, realiza a cobrança de créditos da massa falida ou apresenta o plano alternativo de recuperação judicial, tá? No entanto, nós vamos ter algumas hipóteses em que a lei confere aos próprios credores a prerrogativa de expressar suas vontades. Existe também essa possibilidade, tá? São os casos legais de convocação da Assembleia de Credores.
Está lá no artigo 31 da Lei 11.101 de 2005, né, de que a Assembleia Geral de Credores ela tem as funções específicas e diversas na recuperação e na falência, tá? É necessário que haja um edital de credores para que esses credores se habilitem em 15 dias, tá? A relação de credores deve estar pronta em 45 dias, cabendo impugnação dessa relação no prazo de 10 dias, e o início da contagem do prazo para a apresentação do plano de recuperação em 60 dias, vai haver a intimação do MP, serão comunicadas às fazendas federal, estadual e municipal, onde o devedor tiver estabelecimento, e aí, nesse caso, você vai precisar não decorar todas essas documentações, mas pelo menos você entender, né, que existe a questão do relatório mensal do administrador judicial, que é um dos documentos essenciais também, que deve ser, que deve constar dentro do processo de recuperação judicial. É claro que você deve, sim, fazer a leitura de todos esses outros documentos que são necessários para o procedimento de recuperação judicial. No entanto, você deve se atentar para este relatório mensal do administrador judicial. Por quê? Porque é necessário que haja uma atualização mensal da situação do ativo e do passivo daquela empresa, tá? E quais são os efeitos da recuperação judicial? Suspensão de todas as ações e execuções e prescrições contra o devedor, por prazo de 180 dias, assim como acontece na falência, prorrogados por mais 180 dias, se a empresa recuperando não tiver dado causa ao atraso, além também de poder ser prorrogado mais uma segunda vez, caso os credores apresentem plano alternativo de recuperação. É vedada a distribuição de dividendos e lucros até a aprovação do plano de recuperação, os sócios ficam sem poder dividir dinheiro, tá? E o devedor não pode desistir, salvo a aprovação da Assembleia Geral de Credores. Os créditos que estão excluídos do plano de recuperação de empresas tributários, como nós já vimos, né, os com garantia real, certo? Que são, no caso, dos proprietários fiduciários de bens móveis ou imóveis, e o adiantamento do contrato de câmbio para exportação, tá? Nessa circunstância, desde que o prazo total de operação, inclusive eventuais prorrogações, não excedam o previsto nas normas específicas da autoridade competente, tá? Com relação aos créditos trabalhistas, né, os créditos trabalhistas, eles devem ser negociados por meio dos sindicatos, tá? O pagamento, ele é diferenciado da natureza desse crédito, porque é um crédito alimentar, então, 5 salários mínimos, né, por trabalhador, dos créditos de natureza estritamente salarial vencidos em até 3 meses anteriores ao pedido devem ser pagos em 30 dias. E aí o remanescente, né, o que tiver ainda faltando pagar, deve ser quitado em até 1 ano, ou poderá ser quitado em até 2 anos, desde que o plano, a critério do juiz, apresente garantias suficientes, tenha sido aprovado na classe 1, lá daqueles documentos que nós vimos, e garanta o pagamento da integralidade dos créditos trabalhistas, né? Isso tudo acontece de forma diferenciada, dada a natureza do próprio crédito, que é alimentar, certo? Então, para a gente poder entender aqui o procedimento de recuperação judicial de uma forma didática, nós temos a petição inicial, que está lá na forma do artigo 51, tá? Deferido o processamento do plano pelo juiz, o que é que vai acontecer, né? Deferida a apresentação, e aí, nesse caso, após o deferimento da apresentação do plano, o plano será apresentado, né? Vai haver a formação da Assembleia Geral de Credores, e esse plano vai ser apresentado em 60 dias, né? E passará pela aprovação dos credores. E aí, os credores, eles poderão ou aceitar ou rejeitar, né? E aí, eles terão prazo aí de 60 dias, né? Para a apresentação do plano rejeitado, e aí, nesse caso, a possibilidade da apresentação de um plano alternativo ao juiz, tá? Nesse caso aí, o juiz, quando ele aceita o plano de recuperação, ele dá uma sentença concedendo a recuperação judicial, lá na forma do artigo 158, e aí o que é que vai acontecer? Quais serão os efeitos dessa sentença? O cumprimento de todas as exigências do plano, a sentença encerra o processo. Se houver descumprimento do plano, abre-se o prazo de 2 anos para a convolução em falência, converte a recuperação em falência, tá? Ou pode acontecer também de não ser apresentado o plano, né, de recuperação nos prazos de 60 dias. Se não for apresentado o plano, já entra-se diretamente com o processo de falência, tá certo? Vamos ver uma questãozinha sobre isso. Em razão das alterações promovidas pela Lei 12.112 de 2020, na Lei 11.101, que é a Lei de Falências, quanto à legitimidade para pleitear a recuperação judicial pelo plano especial, o produtor rural
Letra A. Poderá apresentar plano especial de recuperação judicial desde que exerça regularmente suas atividades há mais de 2 anos e desde que o valor da causa não exceda 4.800.000. Letra B. Poderá apresentar plano especial de recuperação judicial desde que esteja enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte há mais de 2 anos, desde que sua receita bruta do ano exceda os 4.800.000. Letra C. Ainda que não empresário, poderá apresentar plano especial de recuperação judicial, independentemente do prazo mínimo de exercício de sua atividade, desde que o fluxo de caixa apurado no livro de caixa digital do produtor rural não exceda os 4.800.000. Ainda que não empresário, poderá apresentar o plano especial de recuperação judicial, desde que exerça regularmente suas atividades há pelo menos 6 meses e desde que o seu passivo quirografário seja a recuperação judicial, não exceda os 4.800.000. O empresário pessoa jurídica poderá apresentar plano especial de recuperação judicial desde que exerça regularmente suas atividades há pelo menos mais de 1 ano, e desde que seu patrimônio líquido, apurado no balanço do exercício anterior ou do ano de pedido, não exceda 4.800.000. Nosso gabarito de hoje é a letra A. Então, a letra A, ela falava justamente que poderá requerer o plano especial de recuperação judicial, desde que exerça regularmente a atividade há pelo menos 2 anos, lembre dos requisitos que a gente viu, e desde que o valor da causa não exceda o valor de 4.800.000. Então, no caso do registro facultativo do produtor rural, né, ele tem que se registrar antes de pedir recuperação, porque lembre-se que para a atividade rural, a natureza do registro ela é constitutiva, não é declaratória, tá? Então, você precisa, para poder ser considerado empresário rural, registrar, mas o tempo de comprovação é feita pelo exercício e não pela data do registro, tá? Como é o caso do empresário urbano. E aí existe a pegadinha, né? Que lá, conforme o artigo 70A, o produtor rural ele poderá apresentar o plano especial de recuperação nos termos dessa seção, desde que o valor da casa não exceda os 4.800.000 reais. E a lei ordena a comprovação do exercício. E não do registro. Então, conta-se a partir do exercício da atividade. Assim, é importante, né, atentar para esse detalhe, porque às vezes termina confundindo, tá certo? E aí, cuidado, porque é importante saber o valor da causa, tá? E não a receita bruta anual, como é calculado no caso do empresário urbano. Cuidadinho com isso. E aí, nós finalizamos finalizamos a nossa pílula do conhecimento de hoje. Cheiro para vocês, minha gente. Um bom dia, bons estudos e a gente se encontra amanhã. Tchau, tchau. Ok, professora. Tchau, tchau. Tchau, professor. Bom dia.